Com o desembargador João Batista Damasceno, e hoje nós estamos entrevistando o diretor, produtor, cineasta Roberto Berlini, que é fundador e sócio da TV Zero. E Roberto, como todos sabem, nossos ouvintes, já dirigiu vários clipes, comerciais, programas para TV, curtas, longas de ficção, documentários. É um homem premiadíssimo e hoje nós estamos tendo o privilégio de entrevistá-lo. Ele estava contando aqui a atuação da professora, doutora Nise da Silveira, essa mulher incrível que ele retratou no filme Nise, O Coração da Loucura. E aí ela foi delatada por uma colega de trabalho, é isso? Ela foi delatada por uma enfermeira e realmente eram anos 30 no Brasil, e ela acabou presa e dentro da cadeia ela conviveu com algumas pessoas, entre elas a Olga, né? E ela percebeu dentro da cadeia, nesses 2 anos, primeiro os instrumentos, ela não foi torturada, mas várias das companheiras delas, como ela era médica, ela acabou tratando de várias companheiras e companheiros que foram torturados. E lá dentro da cadeia foi 2 anos muito importantes para ela, porque lá ela percebia que quem não tinha nenhuma atividade, não desenvolvia uma atividade qualquer lá dentro, sucumbia. Então ela percebeu a importância de estar fazendo, de não parar, ou de ler, no início ela lia, ela podia escrever, depois aos poucos foram tirando essas coisas deles, mas ela se obrigava a fazer coisas e obrigava os mais próximos a fazerem coisas também. E isso é uma lição que ficou para ela para sempre, porque era exatamente o mesmo mecanismo que acontecia dentro dos hospícios. Os internos não faziam nada, não tinham nada que fazer. Então a primeira coisa que a Nise vai e faz... E nos presídios também, é a mesma lógica. E aí acontece que a depressão chega, né? E ela via isso, e ela chamava atenção, ela ficou amiga do Graciliano lá dentro, e ela falava isso muito para o Graciliano Ramos, também falava, as pessoas não podem ficar paradas, senão elas vão sucumbir. E ela passa a admirar muito os gatos por isso, porque os gatos, ela falava que os gatos não têm prisão, eles estão sempre livres, eles passam pelas grades, eles estão livres em qualquer lugar. O Graciliano colocou um apelido nela, né? Qual era? Caralâmpia. Caralâmpia. E a Nise, ela usa, então, eu acho que talvez tenha sido o mestrado dela, a prisão. Ela usa esses momentos esses aprendizados da prisão, para quando ela volta a exercer, aí, já anistiada, 8 anos depois, ela volta ao hospital, já não mais na Praia Vermelha, no Engenho de Dentro, e lá, uma das primeiras coisas que acontecem a ela é tentar mostrar os novos métodos, os métodos modernos dessa época, início dos anos 40. E um deles era o eletrochoque, que ela associava às torturas, e ela se recusa a fazer isso. E aí, a partir desse momento, e isso acho que é uma coisa muito importante, a partir do momento que você recusa determinados caminhos, você está se abrindo para outros. A Nise, em determinado momento, ficou sem função dentro do hospital. Ela não se encaixava nos métodos da psiquiatria. E ela foi parar num departamento, num setor menor do hospital, que era cuidado por enfermeiros, que era um setor que botava os internos para fazer limpeza, limpar latrina, varrer chão, lavar roupa. E ela, muito estudiosa e muito atenta, ela pega esse departamento e começa a transformar. E ela faz 19 oficinas dentro do setor de terapia ocupacional. Então ela desenvolve a pintura, a escultura, encadernação, sapataria, jardinagem, teatro, música. E dentro desse trabalho, surgem grandes artistas. Não era a função dela, não era a ideia dela. Na verdade, ela estava querendo fazer com que eles, em primeiro lugar, pudessem exercer suas profissões, suas vontades, e pudessem se expressar. Mas, ao se expressar, aparecem alguns gênios dentro do ateliê de pintura e de escultura. E alguns artistas começam a frequentar. Foram os profissionais, foi a classe que mais deu atenção à Nise, foram os artistas. Os psiquiatras não davam bola para ela, ela ficava lá dentro. Mas o trabalho dela foi tão importante
que em poucos meses diversas obras de arte já tinham sido produzidas lá e chamou a atenção de vários artistas que começaram a frequentar o Engenho de Dentro. E esse lugar se transformou, hoje em dia existe o Museu de Imagens do Inconsciente, que está lá dentro do Hospital do Engenho de Dentro, que hoje se chama Instituto Nise da Silveira. Lá dentro hoje existem mais de 350 mil obras de artistas esquizofrênicos. É o maior museu de arte bruta, assim dita no mundo. Teve continuidade esse trabalho? A Nise tem vários, chamo herdeiros intelectuais que trabalham ainda. Tem a Casa das Palmeiras, que tem um trabalho espetacular também, que foi o trabalho modelo para o CAPS, que é o atendimento dia. A Nise percebeu, ainda nos anos 50, que a maioria dos esquizofrênicos, que sofriam alta, que tinham alta dos médicos, eles saíam e voltavam muito rápido para o hospital. Por que eles faziam isso? Porque as famílias não conseguiam ficar com eles em casa. Então ela criou a Casa das Palmeiras, que era um lugar que tinha um atendimento dia. Esses pacientes, que ela chamava clientes, com muita propriedade, e é uma coisa que é um problema ainda, que hoje em dia se chama usuário, né, que eu também acho um nome não muito apropriado. Ela chamava o paciente de cliente porque ela dizia que eles, médicos, é que tinham que ser pacientes. Os clientes eram os prioritários, né? Então eles tinham que ser tratados como clientes. Roberto, a história do gato, né? Ela observa a liberdade do gato na prisão, e depois tem essa coisa e era uma gataiada danada onde ela estava, né? Porque ela vai entender essa passagem da interação, né, aí do cliente com o animal, e que era uma possibilidade de se abrir para uma relação com outra pessoa e não isolamento. Como é que é essa história do gato? Né? Do gato e dos cachorros. Ela dizia uma coisa, que os cachorros são os únicos animais que sabem perdoar incondicionalmente. Isso é verdade, porque o cachorro, ele passa, né, realmente o melhor amigo do homem, porque ele é fiel até aqueles que os maltratam. E o gato não. O gato é muito altivo, né? O gato não dá esse mole. Mas ela percebe isso através de o Carlos era um dos clientes lá do hospital, e ele tinha um cão. E ele percebe que quando o cão estava ferido, como o Carlos, que era um paciente que se comunicava pouco, a partir das necessidades do cão, que era dele, ele passa a se comunicar para pedir ajuda para o cão. Então ele muda completamente. E aí ela começa a pegar alguns cães abandonados que estavam naquela região e começa a dar para os clientes, dentro do ateliê. Isso causa um mal-estar terrível, imagina, ela faz isso dentro de um hospital público. E a melhora é assustadora, porque eles passam a ter afeto. É realmente impressionante, né? Porque o amor de um animal é muito diferente de um amor para um humano. Eu vejo isso, um dos cães lá do hospital veio para minha casa, hoje ele é o meu cachorrinho. O filme foi filmado lá dentro do hospital? Lá no... Foi. Nós tivemos essa sorte, esse privilégio de contar não só com a ajuda de todos os colaboradores da Nise, como filmar na locação original e estar do lado do Museu de Imagem do Inconsciente. Então nós tivemos um ambiente, nós, equipe técnica e elenco, a gente foi para dentro do hospital 2 meses antes de começarmos a filmar, e nós ensaiamos lá dentro, nós entramos dentro do museu, estudamos a obra de cada um desses artistas e tivemos aulas com esses colaboradores da Nise, que tem um trabalho fabuloso até hoje. Eu recomendo, se vocês quiserem, trazer algum desses psiquiatras. Se você puder depois me dar o contato com a nossa produção. O Museu de Imagens do Inconsciente é um lugar incrível, precioso dentro do Rio de Janeiro, e pouquíssima gente conhece. A Nise falava que o trabalho dela teria sido inútil se o Museu de Imagens do Inconsciente não tivesse, não fosse visto, não fosse visitado. Então, quem se interessar em realmente estudar o inconsciente humano, vale a pena ir até o Museu de Imagens do Inconsciente. É dentro do hospital. Que é dentro do hospital, mas ele é aberto à visitação, obras incríveis. Realmente, se quem quiser estudar, o Lula Mello
o hospital não funciona mais como internato, né? Ele tem só o CAPS ali funcionando. Não, ainda funciona. tem interno? Ainda tem 100 e poucos internos. Ainda tem, especialmente porque eu acho que não se encontram as famílias. Existe ainda alguns casos a serem estudados, são esses de abandono das famílias e também alguns que têm muita dificuldade para ficar em casa por excesso de agressividade, enfim, existem ainda alguns problemas. Mas a ideia é acabar com o internato. É transformar aquilo num parque, Nísio da Silveira, não um instituto mais. Tem um convênio com os municípios, tem se levado para alguns lugares os municípios, não tem, Roberto? Não, na verdade, Damasceno, nós descobrimos há 5 anos atrás, no manicômio judiciário, existiam internos, a desculpa era de que não localizavam a família, que estavam cumprindo esta medida, que é uma medida delimitada em 2 anos apenas. Já tinha gente lá há 40 anos. Eu estive lá. 78 internos do manicômio judiciário. Hoje, felizmente, nós chamamos atenção para isso. E aí eu mesmo tomei essa iniciativa, sou metido nessas coisas, tomei a iniciativa de mandar ofício a todos os prefeitos de onde eles eram originários, mandei para a dona Rosinha, lá em Campos, mandei para São Gonçalo, e fui provocando. Hoje, acho que se tem algum, é muito pouco. São poucos. Né? Mas tem família, Ciro. Eu na vara de office de sessões, na primeira vara, lidei com situações dessas, de internos, acho que até de lá. Teve um caso de Nilópolis, a pessoa, né, ele cometeu um crime, né, sexual e depois matou a sobrinha, matou um membro da família, e ele chegava na audiência e você disse, olha, o fulano, eu matei o fulano porque ele matou minha mãe. Minha mãe tinha morrido de causa natural aos 90 anos, e aí chegaram a levá-lo para o encontro com a família, chegou lá, ele saiu vivo de lá porque teve uma intervenção da polícia, que a própria família queria, né, praticar um ato de violência contra ele, em razão dos atos de violência que ele tinha praticado. Eu acho que ele foi lá para Carmo, né, tem alguma coisa no município de Carmo, na divisa com Minas Gerais, né, fizeram lá eu não cheguei a visitar esse lugar em Carmo. Agora, é uma situação muito complicada, esse do abandono familiar, né? Residências terapêuticas. Residência terapêutica de Carmo, não necessariamente com a família, mas cria-se uma residência terapêutica e cria-se uma nova família para um conjunto de 5, 8 internos com assistência médica, assistência. Não pode ser porque foi o manicômio judicial que aquilo não. Nesse período de pesquisa lá dentro do hospital, eu conheci o Jairo e a Mônica, 2 esquizofrênicos que acabaram casando. Eles casaram lá dentro, eu filmei o casamento deles e depois eles foram morar juntos. E enfim, foi e eles participaram do filme, todos 2 como atores, e foram pessoas fundamentais para a gente, para nós da equipe técnica e para o elenco também, porque a gente aprendeu muito com eles. Eu acho que uma das coisas que a Nise ensinou é que eles estão sempre nos ensinando, porque determinadas barreiras que a gente tem, a gente veste esses personagens que a gente tem aqui para que a gente consiga conviver e se adequar a determinados padrões, para que a gente até, maneiras da gente se proteger, sofrer menos. Eles não têm isso. Eles sofrem muito, mas eles também nos ensinam muito. Então, a gente ter tido essa possibilidade de convivência com esses frequentadores do hospital foi enfim, foi muito radical para a gente, mudou a nossa vida completamente. Essa equipe e esses atores que atuaram no filme, a gente teve essa possibilidade, a gente se mudou para dentro do hospital e durante 3 meses e meio, 4 meses a gente ficou lá dentro. E hoje em dia nós somos um grupo fechado no WhatsApp, a gente está o tempo inteiro, a gente passou a ter uma relação afetiva muito diferente de qualquer outro projeto que eu tenha filmado antes. Você já levou esse filme para um debate, uma reflexão com psiquiatras modernos? Já houve essa experiência? Eu tive agora em Tiradentes e em São João del Rei. O Walter Mello organizou um seminário tal, continua lá agora essa semana inteira.
em São João del Rei, e eu tive com estudantes de psiquiatria. Eu fiz uma sessão lá no Nise da Silveira para clientes e médicos, e eu fiz também aqui no IPUB e no Pinel, sessões também com médicos e usuários, né, como eles chamam. E foi sensacional, foram sessões e debates muito interessantes, muito acalorados, e é impressionante como as coisas mais sábias vinham dos familiares ou dos próprios usuários do CAPS, porque reflexões muito interessantes, muito inteligentes, muito inovadoras, muito interessantes. Foram sessões emocionantes. Como é que vocês descobriram essa reencarnação da Nise na Glória Pires? Como é que foi esse processo? Foi um processo espetacular, porque eu estava procurando uma atriz, eu precisava de uma atriz que não fosse só uma grande atriz, eu precisava de uma pessoa que fosse capaz de compreender todo esse processo, que é liderar um setor onde as estrelas, na verdade, são aqueles artistas. Eu precisava de alguém que fosse uma parceira, além de tudo, uma parceira nessa empreitada. E eu não conhecia a Glória pessoalmente, mas eu já admirava ela muito, tanto pelo trabalho como pela postura dela, a postura dela na vida. Assim, eu via que ela não era uma pessoa. Eu acho que o Domingos tinha um pouco isso, Domingos Montagnier. Ele não tem essa preocupação com aparecer. Ele exercia muito bem o ofício dele de ator, independente de ser galã, assim como exercia no circo. E eu sentia na pessoa dele e na pessoa da Glória a mesma vibração. Pessoas que são fáceis de trabalhar, pessoas que são capazes de compreender o trabalho como um todo, muito além do seu próprio personagem. Às vezes você tem grandes atores, grandes profissionais, que se preocupam muito com o seu próprio papel dentro do todo. Mas eu precisava de uma pessoa que compreendesse, antes de qualquer coisa, o todo, a história. E a Glória, ela se envolveu profundamente com o filme, e ela entendeu a Nise de uma maneira muito profunda. Então ela foi excepcional, não só como atriz, o resultado do trabalho dela, mas principalmente pelo espaço que ela deu para outros atores. Ela foi muito bacana, muito especial, muito querida, e ela continua exercendo esse papel aqui nesse grupo que a gente faz e que a gente de vez em quando se encontra. Ela continua nesse papel também de liderança dessa história, de estar à frente de todos nós. Foi uma participação muito bacana. Quanto tempo durou a produção desse filme? Olha, foi um filme atípico. Esse projeto começou em 2002. E a Nise, embora não seja tão conhecida por muita gente, ela é uma mulher muito respeitada pela aqueles que a conhecem. Então eu estava muito preocupado em como ela tinha uma riqueza muito grande, um trabalho muito profundo, eu estava muito preocupado em não errar, em me ater aos fatos. Então eu precisei de muito tempo para escrever. Foram mais de 7 versões completamente diferentes, com 7 roteiristas diferentes, versões de roteiro, até chegar nesse roteiro. Enfim, e depois da captação, tudo isso. E a gente acabou filmando em 2012 e lançando agora em 2016. Agora, Roberto, antes da Nise começar a trazer esse modo de atuação na psiquiatria, o Lima Barreto, que estudou um pouquinho de medicina, e que é o primeiro escritor de literatura negra no Brasil, inaugura essa vertente da literatura. Ele coloca isso nos personagens dele, essa crítica à psiquiatria, aqueles modos com que se tratavam os pacientes, falava do movimento que já se desenvolvia na França, de um novo olhar sobre os pacientes, os clientes. Agora levou mais de 20 anos para alguém pegar esse fio da meada e botar para frente, que foi a Nise. O Lima Barreto, lá na década de 10, ele já
Já escrevia sobre isso, né? Grande cronista, né? Foi fundamental para a nossa literatura. E que não entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Porque era também um escritor maldito. Ô, Roberto, quantos prêmios já a Anísia levou? Quantos foram? A gente festivais aí? Já fomos a 28 festivais no mundo todo e ganhamos 10 prêmios. Agora a gente está indo para... A gente está indo... Vou ter que sair parar de trabalhar durante umas 3 semanas. Eu estou indo agora para Miami, depois eu vou a Toronto, depois eu vou para Bélgica, Holanda, Luxemburgo e, por fim, Alemanha, em Mannheim. Um festival muito legal em Mannheim, um festival tradicional. O filme continua andando, é incrível. E, enfim, estou vindo agora de Tiradentes e São João del Rei, onde teve esse Festival da Loucura, que é um festival de arte e loucura em Tiradentes. E essa semana que o Walter Mello estava produzindo na Universidade de São João del Rei. O filme continua andando. Você sabe que Barbacena até hoje, Barbacena foi o centro da indústria da loucura. Eu visitei. É um lugar assustador. Até os anos 70 até se fazia lobotomia, né, em Barbacena. E a arquitetura, uma arquitetura de campo de concentração. Morreu muita gente lá. E é engraçado que nessas viagens, nesses 28 festivais, sei lá, eu fui a uns 10 festivais internacionais. Infelizmente eu não podia ir a todos, porque ia ter que trabalhar. Mas os debates são sempre muito acalorados e é impressionante como a saúde mental é muito atrasada em vários países do mundo. Eu fui para o Japão, fui para a Suécia, fui para Uruguai, Argentina, fui à Escócia. Em todos os lugares, os debates, haviam psiquiatras, e como a saúde mental é maltratada, como os loucos são maltratados no mundo inteiro. Roberto, tem uma coisa... O medo dos loucos, né? Eu tenho medo dos psiquiatras, tá? Pois é. E não é pouco, não. Porque é um saber sobre o qual não se tem controle, e se ele te meter uma etiqueta, acabou. Você é aquilo que ele disse. Eu deparei com uma situação na primeira vara de office-sucessões, que eram as internações compulsórias, travestidas, né, de internações voluntárias. Então já vinha um psiquiatra, né, vinculado a uma clínica, normalmente família que tinha dinheiro para poder pagar, já vinha o laudo, o advogado da clínica, pedindo a interdição da pessoa e a nomeação de alguém para o papel de curador, né? E este curador autorizava, né, em nome da pessoa ser internada, a internação voluntária, como se o próprio estivesse manifestando vontade. Eu olhei aquilo com muita estranheza, não. Isso é uma modalidade de internação compulsória, que não é mais admitida, né, salvo, né, numa intervenção no momento de crise da pessoa, né? Fora disso, não tem internação compulsória. E aí eu vi assim, essa coisa do dinheiro, né? Quem não é saúde, é forma de ganhar dinheiro. Vinha o psiquiatra da clínica, o advogado da clínica, já via todo mundo, já o bloquinho fechado, e a pessoa que ia ser o curador, né? Então, isso não é saúde, isso é negócio. As pessoas estão fazendo aqui negócio com a liberdade, com a vida e com a saúde alheia, né? Depois de distinguir isso, é um negócio complicado isso, né? Muito complicado, porque no final das contas o dinheiro está sempre em primeiro lugar, né? Pois é. Quer dizer, em todas as... eu acho que o nosso maior problema, fala-se em salvar o planeta, eu acho que a gente tem que pensar primeiro nisso, né? Porque pensa-se primeiro no capital, depois nas pessoas, depois nas árvores, nas plantações, mas primeiro sempre o dinheiro. Pois é, exatamente. A Anísia se deu, os outros querem receber. A Anísia teve um episódio em que, enfim, tinha uma moça que trabalhava com ela, e aí um dos colaboradores falou: Anísia, eu vi que essa moça, ela está te roubando, ela está pegando seu dinheiro. Isso é problema dela. Ela depois que se resolva com Deus. Bom, ouvintes, a Rede Jurídica TV está recebendo amanhã doações de material de higiene pessoal para as meninas que cumprem medida socioeducativa no educandário Antônio Carlos Gomes da Silva. Se você quiser ajudar,
você pode assistir lá no Samba do Casarão, lá em Ramos, a partir de 16 horas, e a entrada é justamente uma doação de produtos de higiene. Ela fica lá em Ramos, atravessa Salvador Maciel 50, em Ramos, já com a liberação do Corpo de Bombeiro, com a liberação. Você sabe que a UPP se mete nisso? A UPP disse que não podia ter samba lá, que fazia barulho. Aí eu liguei para a Major, falei, Major, ponha-se no seu lugar. A senhora é polícia ostensiva, não se meta com samba. Samba a senhora não entende, seu samba é outro. Aí ela... Mas a UPP foi montada para isso, isso é a militarização das comunidades pobres, e os comandantes do UPP, eles têm um poder, né, sobre toda essa eu não vou nem falar poder de vida e morte, porque isso é o óbvio, né, mas sobre o cotidiano das comunidades. E essa é uma das razões pelas quais o modelo já nasceu falido. Você não faz controle de vida social, né? E aí o que se fez, e ainda mais com militar. E o projeto foi fazer controle da vida dos moradores, né? E aí está dando o que está dando aí, né? O projeto faliu e as pessoas, os praças que trabalham lá hoje, na verdade não trabalham mais, né? Eles vão para lá para se esconder, porque as suas vidas estão expostas por uma política, né, não pensada, por uma política truculenta, né, de um governo que não sabia o que estava fazendo, né, nessa área, pelo menos. Roberto, a gente falou aqui de 2 produções suas, que são as últimas e que chamam mais atenção da gente aqui, mas são muitas. Você fez um documentário sobre o grande João Saldanha, não foi? Foi, a gente produziu. Foi... É uma personalidade também riquíssima. Eu acho que talvez um dos meus maiores ídolos. Com esse eu convivi. Eu fui militante do Partidão e o João era de lá. Então... incrível, né? Eu tive a felicidade de vê-lo comentar jogos do meu querido Mengão, a infância toda, e também em alguns momentos eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Era um grande contador de histórias, né? Um homem sensacional, quer dizer. E o documentário, você chegou a assistir? Não, eu devia ter trazido. Eu prometo que vou mandar. Eu vou mandar esse documentário para vocês. Histórias fabulosas. Ele era uma grande figura, né? E de uma coragem, de um humor, né? Aquela resposta que ele dava ao presidente Médici, o recado que ele manda, né? Quando o presidente quer... O técnico sou eu. Ele fala assim, eu sou gaúcho como presidente, eu torço pro Grêmio como presidente, né? Eu sou muito sincero, assim como presidente. Ele não era gremista, acho que ele era colorado, não? Colorado. Aí fala o seguinte, então o presidente escala os ministros e eu escalo a seleção. Isso o presidente Médici... O senhor escala seus ministros, queria botar o Dadá Maravilha, né? Exato. E acabou botando com o Zagallo, né? Porque foi demitido, o Zagallo entrou. Tivemos que engolir o Zagallo naquela... Exatamente. Ele era um predestinado, né? Porque ele dizia que o Pelé era cego e a gente está vendo que ele tinha razão. Apesar de tudo. Mas, aliás, nós estamos na Paralimpíada, estamos vendo muito cego fazer gol, mais do que Pelé. Nós temos ainda outro. Você também fez. A Bruna Surfistinha também foi sua? Foi produção. Nenhum desses eu dirigi. A gente produziu. O Bruna Surfistinha é um filme, nosso filme mais popular, né? A gente fez mais de 2 milhões de espectadores. E enfim, foi muito legal. A gente agora está fazendo uma série para televisão, que vai ao ar na Fox, sobre a Bruna Surfistinha. Já agora não com a Débora Seco, mas é a continuação dessa história. Uma história de uma menina de programa que acaba famosa porque, enfim, começa a se relacionar com seus pacientes também e julgá-los através de blogs e na internet. Meu Deus, o programa estava tão prazeroso e a gente entrou aqui com Bruna Surfistinha, ficou mais prazeroso ainda, mas infelizmente acabou o nosso tempo, já está cobrando aqui a volta, tá? Mas, o Roberto, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi bastante enriquecedor, o dia de hoje foi fantástico, nós começamos com os donos da terra, o povo indígena, e acabamos aqui com o dono da cultura, né? Ainda bem que existe cultura nesse país, existe você para fazer essas grandes reflexões através de suas produções, Roberto Berni. Muito obrigado a vocês pelo convite.
nós lá da TV Zero estamos sempre ligados. Eu acho que nós tentamos fazer sempre produtos que têm alguma relevância cultural e social. Então, eu espero contar contigo, Ciro, eu acho que você já sabe disso. Nós temos alguns novos projetos. Um deles, todos ainda em fase de elaboração, mas um deles eu acho que, pelo menos em um deles, o senhor vai nos ajudar muito, que é um que se chama Invencíveis, um projeto sobre meninos de rua, que eu acho que é uma das coisas, dos nossos problemas, né, mais sérios, sobre falar sobre o futuro do nosso país. E, enfim, em breve teremos novas reflexões para fazer. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí. Estamos acabando a Paralimpíadas. Que sejamos mais tolerantes, que sejamos mais respeitosos com os diferentes e com as diferenças. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.